Nós estamos dando início hoje ao 9º evento comemorativo do centenário da Academia Maranhense de Letras. Hoje nós teremos a palestra do professor Antônio Martins de Araújo, e tem sido praxe nas outras palestras que um acadêmico faça a apresentação do palestrante. E hoje eu designei a mim mesmo para fazer essa apresentação. Antônio Martins de Araújo nasceu em 1º de agosto de 1932 em São Luís do Maranhão, na Rua dos Afogados, esquina com a Ribeirão, portanto aqui perto, perto do Teatro Arthur Azevedo, a cujos espetáculos teatrais assistiu todos entre seus 5 e 13 anos de idade, levado pelas mãos de sua madrinha e mãe de criação, Edith Barbosa Pinto, que vendia na caixa do teatro cafezinho e mingau de milho para os artistas das companhias visitantes e para os espectadores durante os intervalos das peças. Adolescente, participou de várias agremiações literárias em São Luís, como o Grêmio Cultural Coelho Neto, que se reunia aos sábados nos Maristas, do Centro Cultural Graça Aranha, que se reunia nas noites de quinta-feira na mansão de Éder Santos, na Rua do Sol, esquina com a Praça de Deodoro. Nos anos 50, foi presidente do Sindicato dos Professores Secundários de São Luís por vários anos. Hoje, além de sócio efetivo da Academia Maranhense de Letras, é sócio correspondente do Instituto de História e Geográfica do Maranhão e presidente da Academia Brasileira de Filologia. Entre 1952 e 1964, com exceção dos mantidos por ordens religiosas, praticamente lecionou em todos os estabelecimentos secundários de São Luís, chegando a fundar em 1959 pela Companhia Nacional de Educandários gratuitos na Praça do Lira, onde hoje funciona a Escola Sosândrade, o ginásio Getúlio Vargas, que funcionava à noite. Daí foi guindado pelo governador Newton de Barros Belo a diretor do Colégio Estadual do Maranhão, onde era catedrático de língua portuguesa. Nessa condição, fundou e dirigiu o jornal do Liceu Maranhense, que circulava encartado no Diário Popular, do qual fora revisor nos anos 50, depois de o haver sido também do Jornal do Maranhão, hebdomadário católico produzido na Rua de Santo Antônio, ao lado da Igreja do Rosário. Em 1958, pela antiga Faculdade de Filosofia do Maranhão, inicialmente mantida pela Fundação Paulo Ramos e federalizada nos anos 60, licenciou-se em Letras Neolatinas, credenciando-se assim a lecionar no 1º e 2º graus, tanto língua como literatura, em português, francês, espanhol, latim e italiano, bem como, ainda licenciado, começou a lecionar na graduação dessa faculdade literatura brasileira e língua portuguesa. Transferindo-se com a numerosa família para o Rio de Janeiro em 1964, logo começou a lecionar na antiga Escola Técnica Federal, hoje Cefet, em 1964, na Escola Técnica de Comércio do Rio Grande do Sul, 1964-65, na Escola Naval, 1966-69, na Faculdade de Letras da Universidade Gama Filho, 65-66. Coordenou os 3 primeiros cursos de preparação para o exame de madureza, antigo artigo 99, mantidos pela Universidade de Cultura Popular, escrevendo, editando e ministrando aulas de português por 4 anos, inicialmente na antiga TV Continental Canal 9, 66 e 67, e 68 e 69, com o patrocínio da Shell na TV Tupi, Canal 6, cujas aulas eram reproduzidas em cerca de 40 cidades brasileiras. Ininterruptamente lecionou na Escola de Teatro Martins Pena, a mais antiga da América do Sul, entre 1966 e 72. História do espetáculo, cadeira anteriormente professada pelos maranhenses Coelho Neto, seu fundador e primeiro diretor, e Viriato Correia, bem como impostação de voz.
Em 1970, passou a lecionar língua portuguesa na graduação e depois na pós-graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde orientou várias dissertações de mestrado. Era representante eleito do Centro de Letras e Artes, do Conselho Permanente do Pessoal Docente. Tem sido intensa a produção ensaística de Antônio Martins nesses últimos anos. Vem ele regularmente publicando estudos de filologia e de crítica literária em periódicos portugueses, alemães, japoneses e brasileiros. No Brasil, regularmente colabora na revista Confluência, do Liceu Literário Português, na da Academia Brasileira de Filologia, da qual é presidente. Vem outro sim participando de miscelâneas em homenagem aos grandes nomes da linguística, como de Luciana Steganho, Ficchio, Celso Cunha e de Adriano da Gama Cury. Como presidente executivo, em setembro de 2007, promoveu o Congresso Internacional de Língua Portuguesa, Filosofia e Literaturas de Língua Portuguesa. Participou como membro do Conselho Científico do Congresso Internacional de Eslavística, promovido pela Universidade de Lisboa, em convênio com a de Chemnitz, Alemanha, em maio de 2008, onde pronunciou uma conferência sobre os empréstimos eslavos no português do Brasil e outra sobre peculiaridades lexossemânticas do português do Brasil na Universidade de Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa e Porto. O professor Antônio Martins de Araújo é considerado o maior especialista em Arthur Azevedo no Brasil, tendo editado toda a obra teatral do escritor maranhense. Então, este é o nosso palestrante de hoje, e pelas credenciais que vocês viram, não poderíamos ter ninguém melhor do que ele para falar sobre Arthur Azevedo. A palavra do professor Antônio Martins de Araújo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Maranhense de Letras, na pessoa de quem saúdo a todos os meus confrades, minhas senhoras, meus senhores, feliz da nação que pode se orgulhar dos seus heróis, feliz da nação que pode se vangloriar de ter nomes como o do gigante Gonçalves Dias, na lírica e na épica, de Arthur Azevedo no teatro, e tantos outros grandes nomes que seria nunca acabar esta reunião se fosse tentar citá-los. De modo que foi com o maior prazer que eu acolhi, que eu abracei esse simpático convite do meu caro presidente, Lino Moreira, para dizer algumas palavras rápidas sobre Arthur Azevedo, sobre cuja obra multifacetada, anteontem, eu encerrei um curso na Casa de Cultura Josué Monteiro, com patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura, a cuja frente está o titular, Dr. Joãozinho Nogueira, né? Ribeiro, e conto com a presença de alguns alunos deste curso, aqui neste auditório, que continuam, a partir de ontem, a assistir um curso que estou lá ministrando, já este sob o patrocínio da Secretaria de Estado da Educação, a cuja frente se encontra o Dr. Lourenço Vieira da Silva, para falar-lhes de um nome do qual nós nos vangloriamos, porque justo o nome do maior comediógrafo brasileiro do século XIX, Arthur Nabantino Gonçalves Azevedo. Gostaria de iniciar tentando contextualizar quem foi Arthur Azevedo, falando um pouco, principalmente para os mais saudosistas, da São Luís do Maranhão que Arthur Azevedo viveu. O
O prestígio que alguns filhos do Maranhão experimentaram na primeira metade do século passado deveu-se também ao fastígio econômico, porque passou o Estado, à custa do braço escravo, à custa do seu suor barato, plantava-se cana-de-açúcar, arroz e algodão, vendia-se a bom preço no mercado internacional, sustentava-se assim o luxo das mocinhas da alta burguesia latifundiária maranhense e enviava-se os filhos família a se formarem doutores em Coimbra ou na França. Quando começaram a surgir os mecanismos que sustentaram gradativamente a exploração do braço escravo, começou a debacle econômica e meu Estado, nessa situação, nesse estado de coisas, que nasce Arthur Azevedo em São Luís do Maranhão, no ano de 1955. Em situação superior, proporcionalmente ao estado atual, o Maranhão possuía 4 livrarias: a do Frutuoso, a de Carlos Saider, avô da Bia Saider, que vocês veem na televisão, nas novelas, a Francesa Portuguesa e a Universal, que sobreviveu muito tempo com o meu querido amigo Humberto à frente, que fechou recentemente em 1971. Com a fundação de 3 tipografias em meados do século passado, 1847 a de J.G. Magalhães, em 1853 a de Joaquim Marques e a de 1857 José Maria Correia de Frias, onde Arthur Azevedo publicava o jornal O Domingo, entre 16 e 18 anos de idade, o Estado rivalizava no setor com as melhores da corte, onde, mercê do bom acabamento de suas obras, chegou a conquistar vários prêmios nas exposições industriais da época. Em 1860, quando Arthur Azevedo tinha 5 anos apenas, o Estado tinha 360 mil habitantes, dos quais 1/4 era de escravos. 90 mil, portanto, ao todo. Pouco menos de 1/10 da população maranhense gravitava em São Luís, 35 mil. Dessa população citadina, cerca de 2.000 meninos e somente 400 meninas frequentavam os estabelecimentos primários de ensino. De toda a população maranhense, apenas 180 rapazes e moças frequentavam os 2 colégios secundários. Vale dizer, 2.000 avos de toda a população maranhense. E por que meu estado começou a decair a partir do meado do século XIX? Várias são as causas da decadência de um estado que havia fornecido às letras do país nomes como de Gonçalves Dias, Odorico Mendes e João Lisboa, e iria fornecer mais tarde um Sozândrade, esse gigante da lírica em língua portuguesa. A revolta civil, que se apelidou de Abalaiada, por ser baleeiro seu líder de cor Cosme Bento das Chagas, durou de 1840 a 1851, portanto 11 anos. Essa revolta, que como Zumbi de Palmares era um sonho de liberdade e um grito de basta à discriminação, reuniu nada menos que 5.000 negros. As atrocidades que cometeram no interior do estado contra seus antigos algozes esvaziaram as fazendas que se tornaram improdutivas e incharam a capital do estado. Os fazendeiros, sobrecarregados de dívidas, foram obrigados a venderem por bom preço os escravos que não se rebelaram para aumentarem o número de braços úteis nos emergentes cafezais do Rio de Janeiro.
No período de 10 anos, exportou oficialmente 3.690 escravos para o Sul, contra o advento de apenas 1.024 imigrantes, principalmente lisboetas e açorianos, em 1853. A hostilidade do calor equatorial aqui não estavam acostumados, e as epidemias que graçavam principalmente na década do nascimento de Arthur Azevedo desestimularam a vinda de outros imigrantes. Em 1851, a febre amarela, em 1854, a varíola, em 1856, a disenteria e em 1859, a gripe, mataram centenas deles e tornaram o Maranhão terra amaldiçoada para os europeus. A seca de 1858 e 1859 agravou a situação da economia já debilitada de meu estado, pois matou nada menos que 30.000 cabeças de gado de suas fazendas, com uma classe de artesãos rarefeita, em que se contavam fundidores, sapateiros, ferreiros, celeiros, alfaiates, ourives, tamanqueiros, charuteiros, doceiras, marceneiros. A profissão mais procurada pela média burguesia era mesmo o comércio, em que trabalhava o pai de Arthur Azevedo, e sonhava destinar os seus 3 filhos homens ao comércio também. Baixíssimos salários pagos ao magistério afastavam candidatos capazes a exercê-lo, a ponto de, em 10 anos, de 60 a 70, o alunado primário só cresceu 10%. As fazendas que sobreviveram às sequelas da balaiada, em 1867, com o envio de escravos para engrossarem nosso exército na Guerra do Paraguai, acabaram por se encontrar na mais extrema penúria. É mister lembrar que Davi Gonçalves de Azevedo, comerciante na Praia do Caju, onde nasceram esses 3 grandes nomes, Arthur, Aloísio e Américo, não é? Cada qual à sua maneira, ele era, se não me engano, vice-cônsul, não é? de Portugal à época, no Maranhão. Separados por aqui apenas 15 anos do alvorecer do século XXI, quanto mais conhecemos e nos aprofundamos no estudo dos vários fundamentos socioculturais do Brasil do último quartel do século passado, mais se fortalece em nós uma convicção. Estamos convencidos de que, tolhidos pelo arbítrio e pelo desamor, a nossa cultura nesses 2 decênios, ficamos muito a dever à geração brasileira de 100 anos atrás. Quando vemos a avalanche de música estrangeira caetituada pelos nossos disc-jockeys, nossos DJs, ficamos com saudade das músicas das revistas de ano de Arthur Azevedo, cuja mostra há pouco tempo saiu de cartaz no Paço da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Há alguns dias após, vimos nossas revistas de maior tiragem, como Veja e Isto É, abrir pródigos espaços para a literatura estrangeira que abarrota as nossas livrarias. Temos saudades dos jornais literários diários, como a Gazetinha de Arthur Azevedo, que sobreviveu por mais de 1 ano, de Arthur Azevedo, e que circulou no Rio de Janeiro, naquela época, esse tempo todo. Tenho saudades da gama dos jovens daquela geração, da gana em editar seus livros. Tenho saudade da garra com que lutavam por escrever sobre temas brasileiros e buscar um estilo brasileiro de literatura em todos os gêneros. Quanto um estilo brasileiro, quanto mais mergulhamos no estudo da produção daqueles moços, mais se afirma em nós a certeza de que na inteligência, no talento e na obstinação da intelectualidade brasileira daquela fatia do final do século XIX estão as raízes de nossa emancipação cultural, de nossa autoafirmação literária e artística, das fecundas conquistas de nosso modernismo, e foi exatamente daí que se plantaram as sementes precursoras do que hoje nós somos. Não nos devemos deixar tragar pela avalanche de influências estrangeiras que ameaçam nossa individualidade.
Nunca serão muitos todos os esforços que desenvolvermos no sentido de reconquistarmos o espaço interrompido nesses anos todos de estagnação cultural. Nunca serão muitos todos os esforços que viermos a desenvolver para reassumirmos os caminhos de nossa destinação histórica. Mesmo que Arthur Azevedo não houvesse lutado sozinho por 20 anos a fio pela construção do Teatro Municipal, mesmo que Arthur Azevedo não tivesse esbanjado seu talento através de mais de 40 jornais brasileiros, 45 exatamente, mesmo que Arthur Azevedo não nos tivesse legado suas 200 de contos, quase sempre para a desconcentração do nosso riso, mesmo que Arthur Azevedo não tivesse feito a cabeça de nossas plateias com mais de 4.000 crônicas, 5.000 exatamente, em torno de 5.000 foram já levantadas. Quando eu escrevi esse rascunho, elas não estavam ainda levantadas, elas vão ser parcialmente editadas pela doutoranda Larissa de Oliveira Neves, numa tese na Universidade da Unicamp, em São Paulo, com o aval da Petrobras, que lhe propiciou uma ajuda de apenas R$60 mil para publicar só as da crítica do jornal, do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, por cerca de 10 anos. 44 vão ficar de fora, 48 jornais vão ficar de fora. Mesmo que não tivesse sido satirista proteico de 17 pseudônimos, mesmo que as sátiras diárias de Gavroche não tenha feito rir por 10 anos nossos ancestrais, mesmo que Arthur Azevedo não tenha nos comovido com a pureza do seu lirismo, disperso em 2 obras póstumas, mesmo que Arthur Azevedo não tenha feito nada disso, bastaria ter nos legado o teatro que nos legou para se impor a admiração e o respeito de sua geração e a geração dos que o sucederam. Eu pediria um pouco de paciência ao meu auditório para pensar algumas passagens de Arthur Azevedo, dos originais que ele publicou. Isso aqui é a manchete do jornal O Álbum, que ele publicou no Rio de Janeiro, onde ele publicou o perfil de vários grandes nomes do Maranhão, e entre eles o do Monsenhor Brito, que era sacerdote aqui, teve uma vida no Ministério Cristão Católico durante muitos anos, e ao deslocar-se para o Rio de Janeiro, foi nada mais, nada menos ser do que o diretor do Colégio Pedro II, na mesma praça onde, alguns anos depois, faleceria o Arthur Azevedo, no Largo de São Cristóvão, onde está o internato do Pedro II. E há uma outra passagem, uma outra crônica desse mesmo jornal, do jornal o álbum, em que ele pincela a estatura moral de João Francisco Lisboa, depois de demorar-se sobre a figura de Inácio José Ferreira, publicador, decano dos tipógrafos brasileiros e fundador do Publicador Maranhense. Ele se demora no perfil de João Lisboa. Naquele tempo, diz Arthur Azevedo, dou a palavra a ele. Em 1842, o grande prosador, que devia 11 anos mais tarde enriquecer a literatura brasileira com seu jornal de Timon, estudo social de primeira ordem, pintura de costumes admiravelmente traçada, profunda lição de história pátria universal, o grande prosador, íamos dizendo, em boa hora, se divorciara da política para entregar-se exclusivamente às letras. Em 2 de janeiro de 1838, havia João Lisboa fundado a Crônica Maranhense, firmando logo nos primeiros números a invejável reputação que o acompanhou até o túmulo e o acompanhara na posteridade. Poucos dias depois, os seus inimigos políticos o indigitaram como principal causador da estúpida revolução, conhecida por balaiada. Eloquentes artigos livraram-no desta calúnia tola e miserável. Em 1840, Lisboa fizera-se candidato à deputação geral. Ninguém mais do que ele prestara serviços à causa liberal, a cujo partido se filiara desde criança. Pois essa candidatura ilustre foi traiçoeiramente guerreada pelos próprios chefes do seu partido. O famoso jornalista, que era um dos mais elevados caracteres do seu tempo, não articulou uma queixa, suspendeu a publicação do seu periódico e recolheu-se à vida privada.
Eis algumas palavras transcritas do artigo de despedida, artigo que é um exemplo edificante de resignação e cordura. Aspas. O redator da crônica, João Francisco Lisboa, julga de seu dever declarar que não só tem desistido de sua candidatura à deputação geral, mas também que se retira do campo da política, onde há tantos anos combate, correndo a mesma fortuna que os seus amigos. Continua as aspas. As mais ponderosas considerações o obrigam a este procedimento. Outras considerações, porém, de não menos força, o obrigam a adiar as explicações que a tal respeito lhe cumpria dar. Mas, ainda que sem estas explicações, desde já temos fé que os nossos amigos políticos, que no espaço destes 8 anos nunca nos viram afrouxar, mesmo nos dias mais difíceis, na defesa da causa que já havíamos esposado, não se persuadirão, por certo, que damos baixa do serviço, justo no momento em que provavelmente ia triunfar esta mesma causa, sem que sejamos impelidos a essa resolução, não só por motivos de brio e pundonor, como pelos do mais rigoroso dever. Digamos mais, com a nossa resolução, fazemos sacrifício de que bem poucos seriam capazes nas nossas circunstâncias. Continuam as aspas para finalizar esta citação. Desejamos sinceramente que este nosso procedimento em nada altere a posição dos dois partidos, mas, não querendo já agora obter um só voto para emprego algum, desejamos também que só por nosso respeito ninguém se comprometa ou tome o menor incômodo por isto. Lidas essas palavras, facilmente se compreende a pungente ironia com que João Lisboa escreveu o artigo-programa do publicador maranhense. São palavras de Arthur Azevedo. Felizmente posso eu dá-lo aqui, por extenso, aos leitores do álbum. Ei-lo, aspas. Convidado a tomar a redação deste jornal, julgamos indispensável dizer alguma coisa em feição do prospecto sob a direção que pretendemos dar-lhe. Não faltam órgãos à política. Os seus ódios se envenenam cada dia e, em falta de lugar onde se rasguem novas feridas, os campeões que andam travados na luta revolvem os punhais nas feridas já abertas. Imitá-lo seria nada fazer para romper a monotonia de tais discussões. A sociedade tem outros interesses que cumpre advogar e satisfazer. Em primeiro lugar, as notícias políticas e comerciais, aí ele dá o perfil do jornal. E assim, nós vimos um ângulo deste grande homem que foi o nosso João Lisboa, cuja estátua, ele é um dos entusiastas na construção, na recolha de dinheiros. Gostaria de ler uma passagem deste outro artigo, em referência ao grande mestre de Arthur, que foi Sotero dos Reis. A presença do velho mestre Sotero dos Reis. Arthur é um eterno, aqui falo eu, Arthur é um eterno apaixonado da São Luís de sua infância. Sua descrição do Largo do Carmo não fica nada a dever aos grandes painéis humanos desenhados pelo irmão romancista, Aloísio, na captação da cor local e do pormenor impressivo. O artigo é de 14 de dezembro de 1903, 5 anos antes de sua morte, em A Palestra de O País do Rio de Janeiro. A transcrição é um pouco longa, mas farei cortes, mas a beleza do seu conteúdo justifica essa inserção. Leiamos alguns pedaços. O ponto mais central da cidade de São Luís do Maranhão é o Largo do Carmo, perto do qual estamos nós, não é? Onde em 1643 se deu um renhido combate de 2 horas entre os holandeses, em número de 1.400 homens, e as tropas portuguesas comandadas por Antônio Teixeira de Melo, que venceu como sempre. No meu tempo era um largo muito triste, basta dizer que lá havia desde 1815 um pelourinho, bela coluna torcida de mármore, ainda com os ganchos onde outrora penduravam os escravos para os açoitarem. O convento do Carmo, edificado em 1627, em cujo pavimento funcionava o liceu, o liceu, que saudade, né? Concorria para dar ao local um tom melancólico e patriarcal muito de colônia. Uma das visões mais nítidas da minha infância foi ter atravessado um dia o Largo do Carmo em hora de muito sol. O chão escaldava sob os meus pés, as árvores pareciam imóveis e havia em tudo um silêncio de morte. Ninguém. Apenas à porta de uma loja, 2 negociantes conversavam um com o outro.
Na ocasião em que eu passava diante deles, um grito lancinante, agudo, intenso, penetrante, fanhoso, partiu do lado do liceu, que funcionava do lado da Igreja do Carmo, e cortou violentamente aquele silêncio de cemitério. Um dos negociantes voltou-se para o outro e disse: lá o Sotero ouviu uma silabada na aula de latim. E Sotero era um autodidata. Quando o ilustre latinista ouviu uma silabada, era como se lhe metesse um punhal nos ouvidos. Gritava, e todo o Largo do Carmo e ruas adjacentes ficavam sabendo de que mais um atentado se cometera contra a língua de Cícero. Hoje, o Largo do Carmo está transformado. O Pelourinho curioso no museu, mas rebarbativo numa praça pública, foi arrancado dali pelo primeiro governo republicano. Sotero calou-se para sempre. Não há silabadas que o despertem no seu túmulo do Gavião. O largo foi ajardinado, é hoje uma das praças mais bonitas do norte do Brasil, e deram-lhe o nome de João Lisboa. É ali que deve ficar a estátua do grande maranhense. Bons tempos aqueles, falo eu, aqueles em que se sabia, até no ginásio, o que vinha a ser uma silabada em latim. Bons tempos aqueles em que a fruição das flores do Lácio conduzia de regra ao conhecimento das fontes em que o grande jardineiro se descedentara. Outro trecho que eu gostaria de trazer à colação de vocês, ao exame de vocês, é um paralelo muito curioso que ele faz entre a corte, embora sua terra adotiva lhe propiasse os meios de subsistência para uma família de mais de 10 pessoas e projeção internacional para suas obras dramáticas, Arthur Azevedo trazia sempre presente na memória e no coração os valores humanos de usos e costumes de sua querida São Luís, de sua e nossa, e minha. E no confronto entre progresso e tradição, esta última sempre levava o primeiro de vencida. Escutemos Arthur Azevedo na palestra publicada em 1898, a 24 de junho, dia de São João. Que saudades! Que longe vão as noites da minha infância ditosa, quando as fogueiras crepitavam no quintal e a macaxeira estalava no brasido. Que bem sabiam naquelas noites alegres as pamonhas cor de ouro e a trêmula e melindrosa canjica. É preciso notar que a canjica do norte é o mingau do sul. Naquele tempo era o mingau. Hoje é curau, se não me engano, não é curau. Mas o mingau sui generis, que parece manipulado pelos anjinhos do céu. Ele era um glutão assim empedernido. Tinha 120 quilos, não é? Era terrível. E morreu praticamente em consequência desse desequilíbrio, não é? Em consequência de uma queda, ele bate com o joelho e traz nas mãos o Aloysio Azevedo, sobrinho, que tinha 5 anos de idade, mais ou menos, e vira um tumor ósseo, e quem vai assisti-lo é o Dr. Carlos Seidel, médico maranhense. E ao falecer, quem vai dar a extremunção é outro padre maranhense, o Monsenhor Brito, não é? Cercado de Maranhão por todos os lados. Um dos mais interessantes costumes daquela época eram as moças que o praticavam. Na véspera de São João, a primeira badalada da meia-noite, deixavam ao relento um copo d'água, a que misturavam a clara de um ovo. Pela manhã, muito cedo, iam examinar as formas que os filamentos de clara haviam tomado dentro do copo. Era preciso um grande esforço de imaginação para ver ali uma cama, um navio, um caixão de defunto ou uma grinalda de noiva. E dessas figuras imaginárias tiravam seu horóscopo. A cama representava a moléstia, o navio a viagem, o caixão a morte e a grinalda o casamento. E as moças então sabiam, ou fingiam saber, o que lhes aconteceria durante o ano seguinte. E os buscapés, e os balões, e as modinhas ao violão, e os jogos de prenda. Dizem que no Rio de Janeiro já houve todas essas coisas. E a pouco e pouco foram desaparecendo com a invasão das modas estrangeiras. É pena, porque esses costumes eram a afirmação mais genuína e flagrante da nossa índole e da nossa nacionalidade. Um país que não respeita suas tradições populares não pode ter fisionomia própria. Há quem condene tais costumes porque acham que não se compadecem com a civilização moderna. Esses desalmados, que se insurgem contra tudo quanto é venerado e patriarcal, preferem, sem dúvida, os terríveis costumes de hoje. Saltemos finalmente para um assunto que é muito
querido a todos nós. Minhas palavras. Tive o prazer de ver no arquivo do meu saudoso e querido amigo Aloysio Azevedo Sobrinho uma espécie de separata a cores, mandado imprimir por Jovino Alves, secretário do jornal País, que era o jornal de maior circulação na América do Sul. O nunca por demais elogiado poema humorístico O Arroz de Cuchá, que está recolhido às páginas 91 e 93 dos sonetos e peças líricas organizados por seu amigo Júlio de Freitas, póstumamente na edição da Garnier de 1910. Isto é rumor, como dizia o meu saudoso mestre Afrânio dos Santos Coutinhos, rumor à moda inglesa, e do mais fino humor inglês. Vejamos o texto. O Arroz de Cuchá. São versos muito parecidos com o cordel. Como o nosso Manuel Cota mandou pelo macieira um molho de vinagreira lá de Jacarepaguá, num delicado bilhete me perguntas, caro amigo, se quero amanhã contigo comer arroz de cuchá. Que pergunta, pois ignoras que sou por este petisco, homem de andar ao lambisco, ora aqui, ora acolá? Pois não sabes tu que apenas eu me apanhei desmamado, me atirei como um danado ao belo arroz de cuchá? Gosto do peru de forno, gosto de bifes de grelha e tenho uma paixão velha por torradinhas com chá. Mas nos pitéus e pitanças, que custam tanto e mais quanto, nunca achei o mesmo encanto que achei no arroz de cuchá. Visitei o velho mundo e nos restaurantes caros, os acepipes mais raros comi que nem um pachá. Mas quer creias, quer não creias, nenhum achei mais gostoso, mais fino, mais saboroso que o nosso arroz de cuchá. Ele passou 2 anos entre a França e a Espanha, entre 1883 e 84. A tua mulata velha é com razão orgulhosa da moqueca apetitosa do irado vatapá. A mulata velha era a cozinheira baiana do Jovino Alves, que era o diretor do jornal. Mas baiano tem paciência, forçoso é que te executes, nada valem tais quitutes ao pé do arroz de cuchá. Eu tenho muitas saudades de minha terra querida, onde atravessei da vida, o melhor tempo foi lá. Choro os folguedos da infância e os sonhos da adolescência, mas choro com mais frequência o meu arroz de cuchá. Porque deixa que tu diga este prato maranhense, ao Maranhão só pertence e noutra parte o não há. Aqui fazem no bem feito, negá-lo não há quem ouse, mas falta-lhe quelque chose, não é o arroz de cuchá. Pois aqui há bom quiabo e bem bom camarão seco, a vinagreira sem peco, bom gergelim também há, e o prato aqui preparado do nosso mal se aproxima. Acaso também o clima influi no arroz de cuchá? Ora, qual clima, qual nada, é o mesmo que tu, te creio, falta-lhe apenas o meio, nos seus domínios não está. No Maranhão preparado, naturalmente acontece que, sendo o mesmo, parece ser outro arroz de cuchá. Eu, quando como, revejo entre a cheirosa fumaça, passado que outra vez passa, com que eu não contava já. Portanto, não me perguntes, amigo, se eu quero amanhã contigo comer arroz de cuchá. Pergunta se quero espaço, o passarinho que adeja. Pergunta se a flor deseja o sol que a vida lhe dá. Pergunta aos lábios se um beijo aceitam quente e sincero. Mas não pergunte se eu quero comer arroz de cuchá. Como a criança quer leite, joias a dona faceira, fitas a velha gaiteira e o maridinho assim há, como o doente quer cama, como o defunto quer cova, quer o macaco pra cova, eu quero arroz de cuchá. Febricitante, impaciente, cá fico as horas contando, do bolso de vez em quando meu relógio sairá. E amanhã às 6 em ponto, irei com toda presteza à tua pródiga mesa comer arroz de cuchá. Num longo e belo artigo de 14 de dezembro de 1903, em Um País, intitulado João Lisboa, Arthur Azevedo lança a grande campanha que resultaria na construção da estátua de nosso jornalista maior, eternizado por um grande amigo dele, que foi Rodolfo Bernardelli. Depois de louvar a fibra e o espírito de luta do autor do Jornal de Timon, nunca desmentida, sugere, após traçar a estratégia da campanha pró-obtenção de fundos para a feitura da estátua. Eis a sua sugestão.
Arthur Azevedo falando. Proponho que esta estátua seja inaugurada no dia 22 de março de 1912, primeiro centenário do nascimento de João Lisboa. Faltam ainda 9 anos, isto foi em 1903, mas 9 anos não são demais para a lentidão com que tudo se faz na nossa terra. E adiante conclui com esperança no coração. Espero em Deus assistir no dia 22 de março de 1912, ele morre em 1908, a inauguração da estátua de João Lisboa e mostrar ao Largo do Carmo estes cabelos brancos que ele não conhece. Os desígnios divinos não permitiram que ele realizasse esse sonho. O permanente riso dos seus lábios se apagaria no dia 22 de outubro de 1908, 4 anos antes do evento. O Largo do Carmo não viu mais os seus cabelos brancos, mas sua obra testemunhará quanto este grande maranhense venerou e honrou a terra em que nasceu. Se é verdade que a arte verdadeira cria uma realidade muito mais real do que a própria realidade, já que a vida é sonho, como diziam os espanhóis do Barroco, São Luís do Maranhão, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, em suma, tem uma grande dívida a saldar com Arthur Azevedo. Professor Antônio Martins agora receberá perguntas do auditório. Pois é, nós estamos aqui com vários alunos do curso de lá da Casa de Cultura José Mantel. Eles fizeram muitas perguntas nas 2 semanas em que nós convivemos com os contos, com a comédia, com a crônica, com a memorialística, com a polemística, com os vários aspectos das 7 faces de Arthur Azevedo. E acho que muitas perguntas foram feitas lá, mas pode ser que haja alguma que tenha sobrevivido, que tenha ficado, de modo que, se quiserem me honrar com as suas indagações, eu estarei pronto. Se eu souber, eu responderei. Se não souber, eu passo a palavra a Jomar Moraes, que certamente saberá. Que este homem sabe tudo sobre Maranhão. Ou podem repetir as perguntas que foram feitas lá para a plateia aqui. Aquelas inteligentes, aquelas perguntas inteligentes, não é? Bem, essa é uma pergunta mais de caráter pessoal do professor. O Arthur Azevedo, ele se caracteriza por ser um dos maiores teatrólogos dentro do aspecto da comédia. Certo. Você acha que existe no Brasil um outro nome dentro do outro tipo de representação, no caso, ou drama, ou outra faceta que se compare ao... Ele foi realmente, basicamente, Arthur Azevedo foi um comediógrafo. Ele tem uma peça, um drama, que não teve muito sucesso, escrita com Urbano Duarte, se não me engano, o Liberato, era questão, inclusive, abordagem do tema da abolição da escravatura, não é? Agora, eu quero dizer que, seguramente, assim como não se podem comparar quantidades heterogêneas, seria um pouco forçar a barra comparar, por exemplo, o grande sucesso do século XIX, de Arthur Azevedo, com uma sociedade que eu contextualizei com aquelas carências todas, com falta de comunicação, não é? Com falta de internet, essas coisas, com um Dias Gomes, por exemplo, que nos dá um ensejo de tantas peças muito boas, muito gostosas, né? De um Dias Gomes. Eu acho que a pergunta deve ser acolhida com essa compreensão, não é? Quer dizer, Arthur Azevedo é o maior comediógrafo do século XIX. No Brasil não há quem lhe leve a palma, né? E no século XX, os que gostam do drama vão dizer que é Nelson Rodrigues, sem dúvida, o homem da violência, o homem freudiano que leva os grandes dramas, os grandes incestos, as grandes paixões humanas para o teatro.
Mas o Dias Gomes, por exemplo, eu gosto mais da comédia, eu gosto mais de rir. Eu sou uma pessoa que nasceu para ser feliz, não é para sofrer. Eu não tenho razão, tenho uma mulher excepcional, não quer dizer, no bom sentido. Excepcional no bom sentido, ali na frente, junto do meu irmão, né, a Jovita, de vermelho, é fácil ver, porque tem uma de vermelho aqui, uma com freira, e a Jovita ali, a baixinha ali do lado, né, que me acompanha há 58 anos. Olha a paciência dela, 58 é uma vida, não é? Mas pode fazer a outra pergunta, Everton, essa é a primeira. Acho que eu respondi, né? Eu gostaria para dar ensejo a outras pessoas fazerem a pergunta, a Séries vai fazer uma pergunta que ela é boa de pergunta. Pergunta que eu responda, tá vendo, Séries? Eu quero pedir aqui uma saudação especial a duas pessoas muito importantes na memória de Arthur Azevedo. Chama-se o meu confrade Biratã Teixeira e Raubino Pacheco, que foi protagonista de um personagem, era o marido enganado, não é, o Raubino, na comédia Almanjarra, que foi a Caxias, Codó, Coratá, Cabal, e foi um sucesso em Teresina, quando o primeiro centenário do Liceu do Piauí. Como era o nome do personagem, Raubino? Era? Isso, Macedo. Macedo simplesmente, você que ia para dentro do guarda-roupa ou era o cara que te chifrava? Né? Isso, tá. Tudo bem. Então, foi um sucesso, nós fizemos duas vezes no Teatro do Liceu. Fizemos no São Luís duas vezes. Uma no Teatro do Liceu Maranhense e outra no Teatro Arthur Azevedo, não é? É o seguinte, professor, eu ouvi você falar magnificamente do Arthur Azevedo. Estou me recordando aqui de alguns poetas boêmios. E minha pergunta era a seguinte: como ele era muito irônico, na obra dele, não é? Ele usava de ironia. Aí eu lhe pergunto se o senhor tem conhecimento da vida boêmia dele. Se ele teve alguma influência com o álcool na época, como alguns poetas escreveram, como piedosa, gentil, samaritana, venho de longe, trêmulo a bater a vossa humilde praça. Ele bebia, ele metia grogue. Olha, ele não é do meu tempo. Porque o espírito dele me parece assim meio maluco. Eu vou explicar. A maluquice existe em algumas peças em que tem personagens malucos, como o Casa de Horácio, que ele escreveu com a Luísa Azevedo, né? E ele é maluco quando precisa ser maluco. Agora, um cara de pé no chão, uma pessoa que escreve com 55 anos de idade, que morre com 53 anos de idade, que escreve desde os 15, né? Deixando cerca de 120 sainetes, esquetes, são 200 e tantas peças escritas, 5.000 crônicas, né? 4 livros de contos, né? 45 jornais, entre os quais pelo menos 10 ele era fundador e diretor, né? E há uma coisa interessante, o jornal Domingo, que ele publica entre 16 e 18 anos de idade aqui no Maranhão, e que vai lhe criar problemas, não só o jornal Domingo, as sátiras, que ele escrevia com vários nomes diferentes, né? Eloy o Herói, ele inaugura um dos 17 pseudônimos que ele usa, ele vai ficar com o dedo queimado, porque as sátiras do Domingo e as sátiras do livro Carapuças, que ele publica entre 16 e 18 anos, eu não estou exatamente me situando na idade, mas adolescente ainda, mesmo que tivesse 18 anos, era um adolescente, vão indigitá-lo com o fato que o fez sair do Maranhão com dor no coração, o coração sangrando. Por quê? No Teatro Arthur Azevedo, numa peça qualquer, um gaiato lá da Torrinha jogou uma verrina contra o então interventor imperial no Maranhão, que era um paraibano, Elvídio Carneiro da Cunha, uma coisa assim, né? E como ele já havia publicado as carapuças, que eram versos satíricos, colocando carapuça na cabeça dos grandões que faziam mutreta na época, mutreta nunca deixou de existir, né? Desde a carta de Peru Vaz, já o Peru Vaz de Caminha pede ao rei da época que arranje um cargo de tabelião para o seu genro, numa das ilhas, né? Ilha Terceira, se não me engano, né? Uma sinecura logo, quer dizer, o pistolão nasce aí.
já nasce no descobrimento do Brasil com a carta, né? E então, é um homem que eu não posso achar que seja maluco. Agora, quanto a beber, ele gostava era de comer, ele era um belo gourmet. Eu li o Arroz de Cuchá até ilustrando. Se ele tomou um vinho para acompanhar, ótimo. Vinho é bom para o coração, eu tomo meu vinhozinho no almoço, quando posso, né? É bom, dizem aí, ninguém diz, eu sei que ninguém diz, mas são 76 anos, né? Eu já tenho desgostado, 60 de sala de aula, né? O vinho talvez conserve, né? O coração batendo. Então eu acho que ele tem o pé no chão, é um homem claro, e não creio que ele seja dado à bebedeira. Agora, Aloysio Azevedo, eu vi na casa do Aloysio Azevedo Sobrinho, o canudinho de prata em que ele dava umas cafungadas de cocaína na época. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. E era comum, porque se vendia cocaína nas farmácias, né? O Freud experimentou cocaína para ver a reação. Agora, o que se condena é a dependência, né? Ele pode ser que no momento que ele precisasse ficar mais empolgado, ele tomasse. E era um homem muito equilibrado, o Aloysio. Aloysio, por exemplo, quando ele foi cônsul do Brasil em Yokohama, eu estive dando curso em Nagoya, na Universidade de Nagoya, Universidade Católica de Nanzan, em 1988. Fiz uma conferência lá no 18ª Semana de Língua e Literatura Japonesa e suas relações com o mundo, né? E eu passei por Yokohama. Ele lá celebrou um contrato de casamento com uma japonesa lindíssima chamada Sato. Em japonês você pode dizer Sato ou Sató, é sempre açúcar. Eles não têm oposição do E e do O entre vogal aberta e vogal fechada. Sato quer dizer açúcar. Esta mulher era açúcar até no nome. E a mulher japonesa na época, a mulher oriental na época, era uma espécie de escrava. Ela já recebia o marido na porta. Tem que se deixar o sapato lá de fora, não entra com o sapato numa casa japonesa, né? E ela já levava direto o Aloysio para o ofurô, para tomar aquele banho, né? Ela devia lavar o Aloysio, né? Aí no ofurô, meu filho, você sabe o que é que vem depois, né? E ele era apaixonadíssimo por essa moça, a Sato. Quando ele saiu para Cardiff, se não me engano, na Inglaterra, ele quis levar a moça, porque ele tinha casado. O pai disse, negativo, não leva não. Isto é um contrato para a minha filha se casar enquanto morar no Japão. Saiu, tem que devolver a filha para mim para eu arranjar outro marido para ela, né? Quer dizer, assim, era a lei do cão, né? O cara ficou na mão. E ele guardou a fotografia dela, por onde ele andou, levou a Montevidéu, onde ele faleceu, atropelado no começo do século passado, né? Por onde ele foi, levou a fotografia da Sato. Estava em Nápoles, lá com a fotografia atrás. Ele tinha uma verdadeira paixão por essa moça, né? Eu sou o Biratã Teixeira, para quem não conhece. Já que eu fui citado, instigado aqui, por vários, inclusive o Zé Maria, eu quero apenas complementar a intervenção, a questão do Everton, que eu penso que tem que se colocar a obra de Arthur Azevedo dentro da época de Arthur Azevedo, né? Agora, no meu entender, na minha visão de estudioso de teatro, eu considero o Arthur Azevedo um inovador, um introdutor de gêneros, inclusive, no Brasil. Sem dúvida. E tenho falado várias vezes aqui, felizmente a nossa academia lembrou-se de Arthur Azevedo. Seria um crime não ter se lembrado, porque nosso Estado, a Secretaria de Cultura, nossa Educação, não deu a devida importância ao centenário de morte de Arthur Azevedo, que ocorre este ano,
quando se vê que o Rio de Janeiro fez o maior furor, sem ir para o furor, com Machado de Assis. E eu questiono muito, isso que eu vou dizer é uma ousadia de minha parte, mas eu ouso, que eu acho que o Machado não é tão importante em algumas áreas mais do que Arthur Azevedo. Ele realmente teve a sua história, tem a sua importância, mas nós precisamos voltar a ver Arthur Azevedo com olhos críticos e mais construtivos. Eu acho que Arthur Azevedo, eu acho que era isso que eu tinha que acrescentar ao que o Everton falou aqui. Achei outra coisa, mas esqueci, a idade é uma droga. Mas você tem direito a voltar. Eu queria me perfilar com a posição do Biratã para lembrar o seguinte, com todo respeito e admiração que eu tenho pela obra imortal de Joaquim Maria Machado de Assis, que era o chefe de Arthur Azevedo na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Rio de Janeiro, quando faleceram os dois em 1908. Machado em setembro e Arthur em outubro de 1908. E vejam bem, o Arthur tinha uma verdadeira adoração pelo Machado, tinha um verdadeiro respeito e adoração. E o que o Biratã, eu chamo Mano Bira, não é? Nas minhas cartas com ele, é uma verdade. Machado, por exemplo, não foi um grande teatrólogo, por exemplo. Os bifes, a gente tem na gíria, no jargão teatral, as falas dos personagens de Machado são enormes, então cansam qualquer plateia. Os personagens de Arthur são ping-pong, falam rapidamente, quer dizer, não deixa a peteca cair, não é? E mesmo no teatro a vapor, que era o teatro para ser lido no bonde, eu tenho visto no Rio de Janeiro encenações, montagens, colagens de vários sainetes e que montam uma história com princípio, meio e fim, né? Já vi inclusive uma montagem, uma bricolagem também de várias revistas. Ele falou que ele trouxe, o Biratã lembrou isso que eu me havia esquecido, quando ele viveu em Paris e em Madrid, esses 2 anos, 83 e 84, ele trouxe de lá o modelo da revista, a Revue Française. Na Revue Française há o compère e la commère, o compadre e a comadre. Então aqui ele botou um nome bem brasileiro, Frivolina e Frivolão. Quer dizer, já partiu para a molecagem, né? Frivolino e Frivolão. E fez sucesso. Quer dizer, são 18 revistas de ano em que ele repassava, ele acrescentou revista de ano, que ele repassava todos os grandes escândalos do ano anterior, e tal sucesso elas conquistaram, que houve um ano em que ele teve que escrever 2 revistas de ano por encomenda e pressão dos diretores, dos empresários. Uma delas é o Mandarim, a outra eu não me lembro. O Mandarim, que havia passado pelo Rio uma grande personalidade chinesa, né? O seu séquito, né? o seu rabicho, né? Aquele rabichão de trás, e ele ridicularizou, ele fez uma brincadeira lá com o Mandarim, que foi um sucesso, teve um centenário. Quer dizer, quando ele se queixa disso, quando houve um basbaque lá do Pará, Cardoso da Mota, Cardoso e o próprio maranhense Coelho Neto, talvez um pouco com inveja do sucesso, andou dando umas alfinetadas nele. Ele disse o seguinte: todas as vezes que ele escreveu teatro, peça teatral em versos, um português muito cuidado, rimado, metrificado, como a Joia e o Badejo, por exemplo, uma delas ele pagou para ser representado, da outra deu prejuízo. Então a plateia não queria isso. Então, como ele não tinha um investigador das preferências do povo, ele sentia, os empresários sentiam o que o povo queria.
queria ver. Então, queria ver comédia. O brasileiro gosta de comédia, então ele escreveu comédia a vida toda. Essa é a única experiência que ele teve, esse Anjo da Vingança, que se perdeu. Eu não encontrei o original, nem o apógrafo, nem o autógrafo. Muitas peças eu publiquei à vista do autógrafo, do manuscrito. Mambembe, por exemplo, eu dei uma cópia para Larissa de Oliveira Neves, que está fazendo a dissertação de mestrado dela. Aliás, ela quer fazer uma edição crítica do Mambembe, porque o Mambembe é escrito em parceria com José Pisa, que é um paulista de descendência italiana. E então ela quer fazer uma edição crítica, já tem editor e tudo. Aí eu dei uma cópia para ela, eu fiz o xerox ampliado e dei para ela, para fazer uma edição crítica. Obrigado. Então, vejam bem, perfeita a colocação, eu acho que é isso aí. E ele é um homem do seu tempo. Analisar um personagem com os olhos, por exemplo, um personagem que atravessa a segunda metade do século XIX, com os olhos do século XXI, é um insano exercício de discronia, né? De perturbação cronológica. Não dá. Por isso eu fiz questão de fazer uma introdução socioeconômica da época, para entender as limitações do Maranhão da época, né? Essa produção violenta, forte, permanente, 48 horas por dia do Arthur Azevedo, não seria devido à necessidade dele sobreviver economicamente? Sem dúvida, sem dúvida. Pena que não tenha havido a pergunta: quem foi Arthur Azevedo? O homem Arthur Azevedo. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Eu quero antes fazer um parêntese, que quando eu falei, quando o meu querido colega, o Sebastião Moreira Duarte, fez uma palestra lá em Ribamar, no GEA, empolgou-se e tal, aí deu a palavra às pessoas, aí uma menina se levantou e fez a seguinte pergunta, não a ele, mas a mim, que fiz apenas uma observação. Não sei se você se lembra: professor, o senhor é casado? Ela tinha 10 anos, 12 anos. Quase que eu pergunto: quer, minha filha, quer casar comigo? E o jornal deu, né? Uma garota de 10 anos. Não tinha nada a ver com aquilo que ele falou. Você tinha falado sobre quem? Fez um discurso empolgado, né? E a menina se empolgou comigo. Perguntou se eu era casado. 10 anos ou 12 anos de idade. Não tinha nada a ver com a história. Isso é um parênteses. Agora vamos à colocação do que eu queria dizer. Arthur Azevedo, o homem. É preciso que a gente se lembre, isso quase ninguém sabe, que Arthur Azevedo, quando ele teve o primeiro casamento com a filha do Cardoso de Menezes, se não me engano, que era presidente do Conservatório Dramático do Rio de Janeiro, e não foi feliz. Parece que a moça era muito empolgada e ele pediu o divórcio, porque naquele tempo tinha divórcio, né? E depois ele encontrou outra metade da laranja, que era uma moça da alta nobreza de Barra do Piraí, né? Descendente de viscondes, se comprava o título, mas era descendente, né? Era endinheirada, devia ter escravos, muitos escravos. E então esta moça foi mandada para a França para estudar, Carolina Lecoufflet de Azevedo. Ela já tem 4 filhos, era viúva, creio, do matrimônio dela, e ele teve mais 4 com ela, deu-lhe mais 4 filhos. Então Arthur Azevedo, a casa de Arthur Azevedo, devia ser assim um pandemônio, 8 meninos brincando na casa, correndo naquela casa, tanto na Rua dos Junquilhos, onde ele morou, em Santa Teresa, logo no começo. Depois que ele desce para a Rua Clape, no centro da cidade, perto da Praça 15, e finalmente ele vai morar lá no Largo de São Cristóvão, onde ele falece aos 53 anos, era uma loucura essa casa. Então o que ocorre? Ele era obrigado a trabalhar diuturnamente nesse bando de jornal, né? 4, 5 jornais simultaneamente, devia dormir muito pouco, porque era de bonde que fazia, ele até era muito preocupado em fornecer leitura para o bonde. Teatro a Vapor era leitura para bonde, né? E desde aqui do Maranhão ele tem uma série leituras para bondes, né?
que ele retrata a sociedade maranhense, o namoro do Maranhão, o mercado do Maranhão, né? O mercado, o grande mercado, não sei como chamava na época. Então ele focaliza, ele tem vários spots sobre os usos e costumes maranhenses dos seus 16 a 18 anos de idade, no jornal O Domingo. Muito curiosa a série. A Casa de Cultura Josué Montello é o único órgão do Brasil que tem a coleção completa de Domingo. É um assunto para uma bela tese de uma dissertação de mestrado, análise desse material, né? E ele pertencia a Arthur Azevedo, ele mandou encadernar, ele emprestou para Machado de Assis, Machado de Assis afanou o livro, nunca devolveu, e aí quando Josué Montello encontrou na Academia Brasileira de Direito, afanou, disse que ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, levou, trouxe para cá, para a Casa de Cultura Josué Montello, está aí, completa a coleção. Eu peguei retalhos do texto, graças a Deus está no Maranhão, e que só diz respeito ao Maranhão, não interessa a Academia Brasileira de Letras, essa coisa, né? Então, no fim da vida, o Aloysio me contou isso reservadamente, ele fazia mesada, na casa dele, além dos 8, tinha um ator que não tinha onde caísse morto, já velho, não tinha Casa dos Artistas na época, e uma velha empregada, que já estava gagá, que ficou com ele ficou com o estafermo lá, né? Então, eram os 8 capetinhos, os dois agregados, né? Os 2 agregados, devia ter empregada também, porque isso aí já não batiam nada, né? Então, ele tirou muito dinheiro do bolso dele para dar como pensão às viúvas dos amigos deles, atores que ficavam na mais absoluta miséria, não tinha INPS, que a verdade é que não melhorou muito. O INPS é a mesma situação, né? Ou nada é pouco. Se houver algum diretor do INPS, eu estou dizendo isso alto e bom som. Eu consegui pular fora do INPS para sobreviver, que se eu ficasse não conseguia sobreviver com 8 filhos, né? Não dava. Então ele tirava do dinheiro, por isso ele tinha que trabalhar muito para poder atender as necessidades dessas 12 bocas, lá 10, 11, 12 bocas, e também dar um jeito de amparar essas senhoras e viúvas para não cair na prostituição, na miséria mais absoluta, não é? Arthur Azevedo, ele era como jovem da época, era um dos grandes entusiastas da República, da abolição da escravatura e das coisas modernas da época, que os jovens sempre são muito idealistas, né? E ele implicava muito com a figura de um corveta da época, e devia ser mar e guerra, o corveta ainda não era almirante na época, que era um homem de marinha chamado Custódio José de Melo. Esse Custódio José de Melo, que lhe caiu em desgraça, porque quando ele bombardeou, quando caiu Pedro II, ele era saudosista, era amigo do Pedro II e protegido do Pedro II, então ele bombardeou a cidade do Rio de Janeiro e ao largo de uma corveta lá na Baía de Guanabara, e por desgraça dele, Custódio José de Melo, uma das bombas destruiu a torre da então Catedral do Rio de Janeiro, na Praça 15. São 2 igrejas próximas, uma delas até o Dom João VI passava, tinha um passadiço de um prédio, que é hoje a Cândido Mendes, para a igreja, né? E ele viu de binóculos de lá, trepado lá em Santa Teresa, na Rua dos Junqueiros, viu o bombardeio e não perdoou o Custódio José de Melo, nunca. Ele tem um conto chamado Vitozemé e tem uma peça teatral que eu não editei, porque o possuidor da peça, o finado Ângelo Labanca, primeiro permitiu. Quando eu preparei, ele retirou a permissão, e aí eu não incluí, não é? Deu até um problema sério, fui bater na Polícia Federal brigando pela edição da peça, mas não consegui editar. E é uma das 5 grandes burletas de Arthur Azevedo. Burleta é o que ele melhor escreveu, as burletas, não é? É a Capital Federal, o Mambembe, a Viúva Clark, essa burleta Pum, está inédita ainda, né? E uma outra que é o Cordão. Muito bem, no conto Vitozemé é uma coisa interessante, porque ele retrata um fato que ocorreu com ele.
ele tinha por vizinhos, na rua dos Junquilhos, em Santa Teresa, um casal que já se casou de meia idade é para cima de 50, né? Velho, e teve um filho já temporão, tartamudo, custou a falar e falava meio enviesado, ele comia as sílabas, né? E os pais dele, que eram saudosistas do Império e simpatizavam com o Custódio José de Melo, pediram a ele que quando Arthur Azevedo saísse naquele frio de julho e agosto de Santa Teresa, que é alto, né? Trepado na janelinha dele, vivasse o Custódio José de Melo, desse viva ao Custódio José de Melo. Então, o que o garotinho conseguia dizer era Vito Zemé, vi de viva, Tó, Custódio, e Zé de José, Custódio José de Melo. Então, Vito Zemé, e o conto é isso, se chama Vito Zemé, está nos contos fora da moda, esse está incluído lá. Quanto a borboleta Pum, é uma borboleta que se antecipa ao tempo. Há uma conjunção carnal que aparece no proscenio, os pés, não é? Os pés assim para cima e outros assim para baixo, aqui no meio, não é? Que se deduz por um corte sinedótico, né? De sinédo, que os caras estavam transando ali, não é? Então não podia aparecer totalmente a coisa, porque naquele tempo ainda não havia essas liberalidades, né? De sexuais. Agora, o que foi assim, o golpe de misericórdia, foi que num dia ele estava muito revoltado com o Custódio José de Melo, publicou no jornal O País uma sátira de Gavroche, que dizia assim, ele torcia por Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, Arthur Azevedo, e contra Custódio José de Melo. A quadra dizia assim, tem uma flor no princípio, o nome do Marechal, Floriano, mas o nome do almirante principia muito mal. Não satisfeito com isso, ficou muito pouco explícito, não houve repercussão, aí no outro dia ele escancarou. Ele fez uma quintilha, fez uma quadra de versos de 5 sílabas, né? Redondilhos menores, e dizia assim, Custódio, Custódio, que nome tens tu? Termina por óleo, começa por pontinho, pontinho, pontinho. Quer dizer, naquele tempo não se podia dizer a coisa assim, né? Assim, essas rimas pouco cheirosas, né? Num verso de primeira página de jornal. A outra pergunta aí, com que me queiram distinguir, José de Coutinho, historiadora, vai fazer uma pergunta também, a Séries também. Vamos lá, você, porque eu gosto mais de diálogo do que da aula. Da aula é para quem é catedrático, eu não sou catedrático e nada. Fala, filho. Bom, eu vou me apresentar rapidinho, porque aqui eu sou uma ilustre desconhecida. Meu nome é Carol Castro, eu sou graduada em História. Atualmente tenho trabalhado como pesquisadora. Sou aluna do mestrado em Educação na UFMA. Enquanto o professor Biratan Teixeira fazia a observação do homem, eu fiquei me perguntando, em solenidades como essa, geralmente nós apresentamos a figura e a sua relação com a sua cidade natal, ou seu estado, geralmente pelo lado mais bonito da coisa, né? E aí o arroz de cuchá entra muito bem na história. Mas em alguns episódios, em alguns livros, eu já entrei em contato com uma parte mais desagradável da relação do intelectual com a sua terra natal. Gonçalves Dias, numa dissertação de mestrado, Dorian Azevedo, dizia que apesar do Terra das Palmeiras, em uma determinada passagem ele fala, tem um registro no Vida e Obras de Gonçalves Dias, Mais longe. Okay, onde ele diz que ele não às vezes ele se sentia sufocado pelo fato de a cidade de São Luís ser muito provinciana, né, e em determinados momentos deixarem com que ele se sentisse mal aqui onde ele não podia externar os seus pensamentos ou tudo que ele realmente pensava, alguma coisa assim. Quem falou isso? Gonçalves Dias? Não, um livro Vida e Obra de Gonçalves Dias, né? Eu li isso numa dissertação de mestrado. É o autor dele ali. E aí, oi? Não foi. Vida e Obra de Arthur Azevedo não disse isso. Não, Vida e Obra de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele tem um livro sobre isso.
Pois é. Então, em uma outra passagem, já relacionado a Aloysio Azevedo, diz que quando ele lançou o Mulato, né, enquanto ele recebia, a expressão é mais ou menos assim, enquanto ele recebia palmas e flores lá fora, aqui um jornal dizia ele: a lavoura, meu bruto, que é de braço na roça que nós estamos precisando. Então, em determinadas passagens, nós vemos uma parte desagradável da relação do intelectual com a sua terra natal. A pergunta é, em algum momento, apesar do arroz de cuchá, o Arthur Azevedo, ele deixou transparecer, né, algum lamento em relação ao fato de, possivelmente, em São Luís, ou na capital do estado onde ele havia nascido, não haver o reconhecimento que, de repente, ele alcançou lá fora? E se não houver essa passagem, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco ou analisasse essa questão de um intelectual, ele geralmente ser valorizado após a sua morte ou depois do reconhecimento fora do seu estado em âmbito nacional. Geralmente, antes disso acontecer, ele não é reconhecido na sua cidade local. Nós temos que ir por partes, né? Vamos ver, gostei da pergunta. Nós temos que ir por partes, que em verdade não é uma pergunta, são três. E vamos acertar certas facetas aí que não estão bem colocadas, né? Por exemplo, nós vamos começar com o Arthur, que é o assunto nosso, depois eu passo para Aloysio, né? E talvez tenha um terceiro momento para dizer o caso do autor que não faz sucesso, né? Logo que morre, ele fica no limbo, no esquecimento alguns anos e depois se redescobre o autor, né? Isso acontece muito em vários países. A migração do grande escritor da província para a capital do país não é invenção brasileira. Isso existe na França, na Inglaterra, na Rússia, onde tiver grandes escritores da aldeia que se projetam e vão brilhar na capital. Há uma questão de ordem econômica, sim, claro, tem mais mercado de trabalho. Só para dar um exemplo bem mais próximo de nós, o meu caso, quando eu fui para o Rio de Janeiro, já com 7 filhos às costas, eu passei a trabalhar 8 horas a menos no Rio de Janeiro, ganhando 6 vezes o que eu ganhava no Maranhão. E eu era diretor do Colégio Estadual do Maranhão, na época, que era o maior colégio do estado, né? Então, às vezes ele é chamado para sair, né? Ele sai, Arthur Azevedo sai, porque ele não aguentou o repuxo, ele ficou muito revoltado contra a injusta exoneração que o doutor Elvídio, não sei das quantas, é o nome que eu pretendo esquecer, não é? Simplesmente o exonera porque um moleque qualquer jogou uma verrina, não é? Um panfleto insultuoso ao governador, ao interventor imperial da época, esse Elvídio Carneiro da Cunha, não sei o quê. Então ele sai, ele vai para o Rio de Janeiro no mesmo navio em que embarca para o Rio de Janeiro preso o grão-mestre da maçonaria de São Luís do Maranhão, e era desembargador, era a maior autoridade da justiça do Maranhão e do Pará, o Pontes Visgueiros, porque havia assassinado a Mariazinha, com que ele tinha um amor, tinha uma paixão enorme por ela, mas ela gostava de transar, era com o quitandeiro da esquina, né? Era mais novo, né? Fogoso e tal. Então ele a assassina, o escravo, né? Cloroformiza, mata, pica, faz picadinho, coloca numa caixa de zinco que é preparada pelo pai de Catulo da Paixão Cearense, que tinha na Rua Grande uma funilaria. Então é enterrada lá no quintal. O quintal da casa em que eu morei na rua durante a Segunda Guerra Mundial, na rua da Saveda, dava o outro lado para essa casa onde morava o Pontes Visgueiros, lá pro lado da rua Praia de Santo Antônio, na descida daquela rua de trás. Como é o nome da rua? Cruza com a Saveda, Rua da Cruz, que era o bonde descia até lá, né? Muito bem, morava o pai do Antônio Sarmento numa dessas casas, defronte dele. Muito bem, Arthur Azevedo sai por isso, porque não havia, há um soneto dele que eu não trouxe aqui, mas ele diz descorçoadamente que ele já não tinha mais o que fazer e ficava o tempo todo desenhando no chão da Praça Gonçalves Dias S's com a ponta da bengala, desenhando S's pelo chão. Quer dizer,
ficava lá sem ter o que fazer nada, né? Chateado, porque tinha uma namorada que lhe deu fora, né? Eu não sei quem era esta senhora, ela não quis nada com ele, ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Vamos embora. O caso de Aloysio não, o caso de Aloysio é totalmente diferente do que você soube, não sei qual é a fonte. Mas as fontes privilegiadas a que eu tive acesso, que são as cartas do próprio Aloysio Azevedo, na casa do Aloysio Azevedo sobrinho, né, que trocava com Arthur Azevedo, a coisa é diferente. Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, quando jovem, uma vez pulou para fumava escondido, pulou o muro da igreja do Carmo, aqui do lado, né, pulou e escutou um gemido. Era um negro no tronco, chorando, lágrimas copiosas da dor que estava sentindo, não sei, sabia quantas horas esteve ali. E aí então, ele chorando, o escravo pediu, meu branco, me dá uma tragada do cigarro. Ele tirou o cigarro que estava fumando e deu para o negro fumar, né? Isto ficou marcado na mente dele, e ele não sossegou enquanto não escreveu O Mulato, em que o bandido é um padre, entendeu? Quer dizer, os padres tinham escravos também. Eu vi lá numa reunião do Colégio Santo Agostinho, onde eu lecionei durante 14 anos no Leblon, o padre Ávila, que era do Conselho Federal de Educação e da Academia Brasileira de Letras hoje, padre Ávila batendo no peito. A Igreja Católica foi corresponsável pela humilhação dos negros por omissão, porque ela tinha escravos também. A Igreja de Viana tinha não sei quantos escravos, aqui no Maranhão. Eles faziam promessa e davam escravo para ela, então estava no bom, tinha emprego de graça, tinha mão de obra de graça, Então, Aloysio Azevedo escreve Mulato, e as igrejas todas de São Luís, por ordem do arcebispo, fazem na homilia, na missa do domingo, fazem uma verdadeira catilinária contra este cara chamado Aloysio Azevedo. Até uma polêmica dele entretida com os padres, né, da Igreja de Santo Antônio, né, que o Josué Monteiro publicou. E pedia que as fiéis, as católicas praticantes, virasse a cara para o senhor Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo quando lhes dirigisse alguma saudação. E ele falava, bom dia, elas viravam a cara. Ele se sentiu isolado na própria cidade onde nasceu, a tal ponto que no livro sobre Raimundo Correia, escrito por Dacal, o Valo, um nomezinho assim, não me lembro o nome do autor, há um trecho de uma carta que ele escreve para um amigo daqui do Maranhão, e diz assim: jamais porei os pés nesta ilha desgraçada onde eu nasci, Aloysio Azevedo. Os restos mortais de Aloysio Azevedo estão no Gavião, e os restos mortais de Arthur Azevedo estão lá no Rio de Janeiro, no São João Batista. Ele que queria deixar a carcaça dele aqui, pelo menos mostrar os cabelos brancos, como vocês viram aqui, né? Então a história é um pouco diferente. Então esta foi a história do Arthur e do Aloysio. Quanto ao Américo, nosso grande autor da ópera, né, de São José de Ribamar, eu tenho cobrado muito do Américo de Azevedo Neto a montagem numa dessas festas do GEA, que monte é uma opereta muito gostosa do Américo Azevedo. Eu não conheço as outras obras do Américo Azevedo, mas era o caso de fazer uma adaptação e levava, encenava a peça, né? Era uma coisa aí. Deixei alguma coisa por responder, filha? Não? Tá bom. Agora, alguém mais? Séries, fala. Martins Araújo está me provocando toda hora, né? Só que eu não... em matéria de Arthur Azevedo, né, eu gostaria que ele falasse mais alguma coisa sobre algum assunto. E pegando o gancho desta mocinha que falou aqui tão bem, colocou tão bem as coisas aqui, eu não sei como é o nome dela, você colocou tão bem aqui as coisas, pegou um pouco do que eu gostaria de dizer, que é a questão do mal-estar
que houve aqui com os irmãos Azevedo. Em relação a isso, eles provocaram bastante a província, né? Principalmente a Luísa. A Luísa aprontou, falou mal de todo mundo, não só dos padres, mas das famílias, das moças, das solteironas, dos comerciantes, dos portugueses, quase não que sobrou ninguém para ele destratar, ele tinha que ir embora mesmo. Agora eu só discordo uma coisa, que quem virava a cara para ele devia ser as beatas velhas, porque como ele era um homem muito bonito, as moças não deviam estar virando a cara para ele, não, nem que os padres mandassem. Agora, outra coisa também que eu gostaria de dizer aqui, porque eu sobre a Luísa escrevi alguma coisa. O Aloísio, ele saiu daqui, obviamente, muito ferido, muito magoado, muito zangado. A imprensa, ele diz que toda a imprensa do Brasil, quando o Mulato fez o sucesso, vendia, era um sucesso de vendagem, o Maranhão não dava uma nota a respeito. A única nota que deu foi aquela do Euclides Faria, que mandou ele para a roça, né? E, embora isso não seja totalmente verdade, porque os jornais falavam, o José Montello faz uma referência a essa polêmica, que havia essa questão sobre os mulatos que os jornalistas comentavam, mas realmente a imprensa de todo o país louvava o mulato e o pessoal daqui moitava em relação a isso. Agora, quanto o desejo dele nunca mais pôr os pés aqui, eu tenho minhas dúvidas, porque isso no calor da raiva, do ódio, da coisa, ele tinha dito isso. Como os ossos dele vieram para cá, obviamente depois de morto ele não podia dizer se ele queria vir ou não, né? Providenciado por Coelho Neto, né, de vir para cá, mas tem um livro dele que ele publicou, primeiro com o nome de Pegadas, depois com o nome de Demônios, se não me engano, foi um dos últimos a serem publicados, uma coletânea de contos, onde Demônios é o primeiro, um conto de fantástico, um precursor do conto fantástico do Brasil, e tem dois contos, um chamado No Maranhão, e o outro, no Maranhão ou na província, acho que é no Maranhão, e o outro conto são Cadáveres Insepultos. Nesses dois, no Maranhão, ele conta uma viagem que ele tem de Vinhais Vinhais naquela época se ia de barco, né? Ele vem, passa pela Praça Gonçalves Dias, fala sobre o poeta, e ele fala dos dias felizes, e diz que ele nunca foi tão feliz como o Arthur também, quanto na sua cidade natal. Em Cadáveres Insepultos, ele não menciona que é São Luís, mas é um homem que retorna, um rapaz que retorna, já um senhor que retorna à província para rever o antigo amor. E quando ele encontra esse antigo amor, a mulher já está bastante gorda, bastante feia, e ele não se dá a conhecer, porque ela também não o reconhece, porque ele também já está deformado. Então, ele acha melhor não revolver Cadáveres Insepultos, mas nesse conto ele faz uma rememoração dos anos, os anos felizes da juventude que ele passou na sua província, que a gente subentende que é o Maranhão, porque a descrição no conto é quase todo o Maranhão. Então, eu acho que a gente não devia dizer que a Luísa não queria voltar mais para o Maranhão, porque tem certas coisas e a correspondência dele, eu não sei exatamente onde, mas também há lugares que ele se refere à saudade que ele tinha do Maranhão. Agora, o que eu queria realmente era, Martins Araújo, que você dissesse para nós, que eu não tenho essa informação, como é que era qual era o sucesso, qual era a frequência da representação das peças de Arthur no século XIX aqui. Depois eu sei que houve várias representações de Aloísio, de Arthur, que até hoje a gente promove, o Biratã, principalmente, sempre se esforçando com a capital federal, né? Eu fui ver aquele Amor por Ernestines e aquela coisa, não com aquela
frequência, nem com o que nós desejaríamos e que Arthur Azevedo merece. Mas sempre alguma coisa no século XX. Agora, no XIX, enquanto perdurou aquele mal-estar do Maranhão com ele e dele com o Maranhão, como é que se dizia, acontecia, como é que o próprio Aloysio fazia essa, além do teatro a vapor que você falou para ele nos bondes, que tem uma coleção grande, as peças em si. Você gostaria de saber? Sim, há várias coisas colocadas aí. É perfeitamente compreensível que numa obra de ficção ele dê margem às suas frustrações, aos seus sonhos, né? Até os seus projetos não realizados, né? Isso pode ser, depende da época, né? Não sei se está datado, né? Não sei se são os últimos também, né? E ele realmente, pelo menos, não fez por onde voltar ao Maranhão. Aloysio, Arthur voltou quando morreu o pai, o Davi Azevedo, voltou para fazer o inventário e distribuir, para fazer a partilha com os irmãos, né? Agora, o Aloysio, ele deixou, por exemplo, eu me baseio apenas nas cartas que eu li lá na casa do Aloysio Azevedo Sobrinho, né? O que eu trouxe aqui, a informação que eu trouxe aqui. Como ele se envolveu, não sei até qual foi a força que a igreja teve junto ao Itamaraty, pode ser até que ela não tenha intervindo para afastá-lo do Brasil. Depois dele arrasar com a igreja, que tinha muita força na época, havia uma ligação de igreja, Estado e igreja, né? Era uma coisa só, né? Depois a República que acaba com essa ligação, né? E ele foi mandado para longe. Quer dizer, uma maneira de afastar alguém que está incomodando o país é colocado na carreira diplomática e mandado para fora. Ele foi para Yokohama, foi para Cardiff e foi acabar no Uruguai, né? No Uruguai. Então, eu quero dizer que ele tem realmente um testemunho dessa paixão, Aloysio Azevedo, por Maranhão, num livro que ele escreve, como o Aloysio aprendeu desenho com o Tribuzzi, o velho Tribuzzi italiano, né, o ancestral do nosso poeta Bandeira Tribuzzi, e viveu de desenho. Quando chegou ao Rio de Janeiro, desenhava para várias revistas e periódicos, Mequetrefe e outros, né, o Besouro, e eu tenho até algumas cópias que eu fotografei na casa do Aloysio. Ele tem um livro, ele deixou um livro, que é justamente a época em que ele viu, como Graça Aranha tem, né, a época da machambomba que ele dava lá no Coutinho do Padre. Ele tem um livro todo ilustrado, está inédito até hoje, cujos originais, não sei como, foram bater nas mãos de Pastor Lucas Azevedo, Zamora Azevedo, que é o filho que Aloysio Azevedo teve com a governanta uruguaia. E este homem tinha um ódio danado do Aloysio, do pai, que não o havia perfilhado. O Azevedo ele conseguiu, depois da morte, depois de 1913, parece que é quando ele morre, desse desastre de automóvel, ele adjudica o nome, ele deve ter feito o requerimento, eu não sei como é que é a lei uruguaia, adjudicou o nome dele. E ele não publica nem deixa publicar esse livro, que seria um grande testemunho dos usos e costumes do Maranhão da época, da juventude dele, e que ele era apaixonado por ela. Ele me relatou, a Aloysio Azevedo Sobrinho relatou trecho desse livro que ele conhecia. Não sei como é que foi parar na mão desse pastor Lucas Azevedo. Ele levou, o Aloysio deve ter levado, guardado, e já está explicado como é que foi parar. Como ele morreu no Uruguai, a mulher com que ele vivia maritalmente, a governanta dele, teve esse filho, ficou para ela, e ele podia, até burralmente, ele guarda sem editar, porque se ele editasse, ganharia até dinheiro com a publicação do livro. Eu não sei, não me lembro o nome do livro, mas é exatamente a infância e a juventude dele no Maranhão, de Aloysio Tancredo Belo Gonçalves Azevedo.
Agora, não há mais ninguém que queira fazer alguma pergunta. O meu presidente, diga, as peças... eu quero dizer a vocês que na vida de Aloysio Azevedo, de Arthur Azevedo, como ele era também crítico de teatro, não é? Ele dá às vezes o único testemunho sobre a vida de muitos atores, né? De gente envolvida com o teatro. Ele teve várias peças assim representadas simultaneamente, 4 peças. Tenho notícia de que em vida dele foram representadas no Rio de Janeiro simultaneamente. E a gente diz assim, poxa, mas isso foi naquele tempo. Não foi não. Há 5 anos atrás, no Rio de Janeiro, se ensinaram 4 peças dele. Amor por Anexins, Mambembe, Capital Federal e outra. Eu tenho jornal do Globo, eu tenho comigo aqui nas coisas que eu trouxe ao Maranhão. 4 peças há uns 5 anos atrás. Quer dizer, ele não morreu para a posteridade, ele continua presente. Obviamente, não com a intensidade de quando estava vivo, porque uma das coisas que mais rapidamente envelhece é a linguagem teatral. Se você for encenar hoje Gil Vicente com a linguagem do século, da época do humanismo pré-renascentista, ninguém entende nada. A Cleonice Berardinelli tentou fazer isso lá na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro, quando era ainda na Avenida Chile, todo mundo começou a sair, porque não estava entendendo para estar vindo, né? Antes de fazer a pergunta para encerrar, eu gostaria de observar o seguinte: esta palestra foi a que teve a maior participação de todas as palestras que nós tivemos aqui. Em nenhuma delas, tantas pessoas participaram dos debates, desde a primeira, que prova a capacidade do professor de despertar, e pelo tema, de ter a participação da plateia. Queria fazer uma rápida observação e uma pergunta. A gente sabe que existe o que se pode chamar de linhagens de escritores, né? Escritores que se aproximam para uma certa visão do mundo, uma certa forma de fazer as coisas, uma certa maneira de desenvolver sua obra. E olhando a coisa assim, a gente vê que Machado de Assis e Arthur Azevedo pertencem a linhagens totalmente diferentes. Machado de Assis mais com uma tendência filosofante, digamos assim, uma tendência maior à introspecção, com um certo pessimismo nas coisas, na sua visão do mundo e do ser humano, principalmente. E o Arthur Azevedo é outra linhagem. E de tal forma que se torna difícil comparar Arthur Azevedo e Machado de Assis. Mesmo você pegando apenas a obra teatral de Machado de Assis, que é mais para ser lida do que para ser representada. É um lugar comum que se diz sobre Machado de Assis, e que a obra teatral dele é para ser lida, mas é verdade. Então, o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: encarando as coisas dessa forma, quem seria no século XX o teatrólogo que, antes disso, queria dizer o seguinte: a obra de Machado de Assis, pelo que se vê, pela fortuna crítica dele, que cresce permanentemente, e eu tenho alguns números que mostram, que eu levantei dos períodos em que você compara décadas no século XX, a fortuna crítica de Machado de Assis, a média de estudo sobre Machado de Assis, ela cresce constantemente, durante todo o século XX, que é uma coisa impressionante, que mostra, não quero dizer grandeza, mas mostra a permanência, digamos, de Machado de Assis, capacidade de falar às novas gerações. É uma obra que tem essa plasticidade e consegue falar às novas gerações, para usar o termo da teoria da recepção, recebem a obra sempre de uma maneira nova.
E não sei, porque não conheço muito o Arthur Azevedo, se seria o caso do Arthur Azevedo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no século XX, quem o senhor acha que seria, digamos, o escritor, o teatrólogo da linhagem do Arthur Azevedo? Ou quais seriam as principais figuras? É difícil você joeirar assim num espaço tão grande de um século. Aí eu teria de dar uma relida no Alfredo Bozzi para responder a tua pergunta com exatidão. Mas eu apenas levantei a lebre do caso a professora Sérgio lembrou o caso da mulher que o Aloysio Azevedo teria visto já cansada, deformada pelos anos, não é? É um tema de um conto de Aníbal Machado, que é uma velha, não é? Que ele vai ser funcionário público, sai de Minas Gerais e vai ser Barnabé, consegue ganhar o dinheiro e volta para casar com ela. Chega lá, ela está Dona Pulu dando milho para galinha. Ei, galinha, e a mulher está acabada, está um traste, aliás, né? Está um traste. E aí ele sai correndo berrando. Quer dizer, um meio fantástico conto, né? Do Aníbal Machado, não me lembro o nome do livro, e outros contos, né? Do pai da Maria Clara Machado. Então, a resposta, você pergunta, basicamente, me repete só para me situar, eu quis pegar. Os teatrólogos. Eu acho que o grande nome, pelo menos, Sábato Magaldi acha, e há um grande número que forma com ele, que o grande teatrólogo brasileiro do século XX, vamos situar Arthur Azevedo e Machado de Assis do século XIX, é o Nelson Rodrigues, pelo que ele tem até de moderno, porque ele é o nosso herdeiro do drama do espírito, que é muito típico do teatro nórdico, do teatro dinamarquês, norueguês. Me ajuda a lembrar de algum nome, o Biratã, você que tem essas coisas, visitou por lá os teatros deles. Então, eles vivem intensamente a vida mental, não é? A vida mental, esses grandes teatrólogos. E Nelson Rodrigues teria feito isto no teatro, né? Trazendo aquelas grandes loucas, e é enriquecido por um grande encenador, que é o Zelinsky, que faz um teatro super moderno para a época, né? Com vários planos, né? Plano de vestido de noiva, né? Que a grande vedete do vestido de noiva era Maria, foi minha colega da Escola de Teatro Martins Pena, Maria Luísa Barreto Leite, né? Que teve já, nos últimos anos, estava com Parkinson, né? Era mãe de um ex-diretor meu da Escola de Teatro, o Sainz, não sei o que Sainz, o nome dele. Ele não assinava Leite. E então, eu acho que pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que esteja errado, mas eu acho que um grande teatrólogo do século XX é o Dias Gomes, né? O Dias Gomes eu acho que é um belo comediógrafo, né? E o dramaturgo assim completo, de várias facetas, tem dramas e comédias, né? Algumas figuras dele ainda permanecem, né? O Bem Amado, né? O Bem Amado é naquela linha das peças dele. E no lado da comédia. Agora, no lado do drama, desse drama expressionista, é o Nelson Rodrigues, né? Com seus planos, agora, com muita ajuda do diretor, do encenador, do Zelinsky, né? Que revoluciona o teatro brasileiro, né? Traz uma verdadeira revolução, né? Eu acho que está respondido isso, né? Muito bem. 10h06. Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor Antônio Martins de Araújo nesta noite na casa, e gostaria também de anunciar o próximo evento da série de palestra do mês de outubro. Será a palestra do Ivan Junqueira, do poeta Ivan Junqueira, da Academia Brasileira de Letras, que estará aqui conosco no dia 31 de outubro. E no mês seguinte teremos o nosso confrade Alberto Tavares Vieira da Silva, sobre Padre Vieira,
e Domingos Proença Filho, também da Academia Brasileira, sobre Machado de Assis. Muito obrigado pela presença de todos e espero contar com a presença de vocês.